Nesse vídeo eu vou te provar que o Tadala saiu vencedor do combate contra o Minotouro no Fight Music Show 6. E eu não tô zoando. Fica no vídeo que você vai entender. Já deixa o like no começo do vídeo e se inscreve no canal, tá ouvindo? Se não fizer isso, vou ficar bolado. Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o André Mello, vocês estão na Ninpoikan Dojo e esse é mais um vídeo do nosso quadro Ring no Dojo, onde eu faço análises técnicas dos principais combates que acontecem na atualidade. No vídeo de hoje eu vou analisar a luta de Rogério Minotouro contra Tadala Felas, que aconteceu na sexta edição do Fight Music Show, dia 17 de maio. Nesse combate tem uma disparidade técnica muito grande, porque o Tadala não tem nenhum tipo de técnica de boxe. Ele treinou 2 meses, eu acho, e o cara tá bem ruinzinho ali, cara. O negócio foi bem complicado. Foram 2 rounds. Eu acredito que esse vídeo, como eu falo, igual Pirula, eu falo 30 bilhões de horas sem parar, talvez não seja tão rápido assim, mas quem sabe, né? Bom, começando aqui, primeiro round. Bom, vamos lá. O que a gente pode começar a destacar aqui que é bem interessante? Olha, o Tadala tá com a guarda alta, fechando, né? Tá totalmente frontal para ele aqui, enquanto que o Rogério Minotouro tá com a guarda mediana ali, não tá com a guarda alta, posição do corpo lateralizado, né? Tá levando a sério a posição, podia estar totalmente relaxado, mas não. Vale destacar o seguinte, tá? A gente tem, no boxe tem três guardas que são praticamente fixas o tempo todo no corpo do lutador, né? À medida em que você está um pouco mais distante, a sua guarda é baixa, o braço fica mais ou menos aqui assim, né? Porque você não tem necessidade de subir muito a guarda. E ficar com o braço para frente, para cima à toa é desperdício de energia, né? Quando o seu oponente chega um pouco mais próximo, a sua guarda sobe um pouco para acompanhar a distância de você e o seu oponente. E quando ele está mais próximo, você sobe ela para a linha aqui do queixo, né? Não é algo necessariamente aplicado só no boxe, mas de uma maneira geral, toda arte marcial, você tem um sistema defensivo que entende-se que o seu comportamento vai mudar à medida que você está de espaçamento do seu oponente, tá? No caso do Tadala, já estar a essa distância com a guarda alta colada demonstra uma questão de nervosismo e um pouco de inexperiência, uma vez que você pode ver o próprio Rogério tá aqui, ó, com a guarda mediana aqui por conta da distância, tá certo? Vamos lá. Deram um soquinho ali de marcação, vamos lá, vamos nessa também. Tá. Ó, primeiro movimento quem vai dar é o Tadala. Faz uma finta e volta. O Rogério responde tranquilamente e vai tentando encurtar o espaçamento. E o Tadala, é claro, não tem a menor pressa de chegar junto. Ó, faz novamente a finta. O Rogério recua um pouquinho, não se assusta. Já percebeu que não vai rolar nada nessa finta, continuou na mesma distância, embora ele tenha feito a finta. E temos um extraterrestre aqui na galera aqui, ó, bem aqui no cantinho assistindo. Você vê que é um combate multiversal, né, cara? Ó, o Rogério vai encurtando, ele lança um ataque de longe. Tá. E aí você vê que o Rogério não menospreza o peso da mão do Tadala, né? Interessante. O Tadala tenta o primeiro ataque, ó, não chegou a tocar, o Rogério abriu aqui a distância. Dá uma circulada, tenta um upper, né? Tenta bater por baixo, só que você vê pelo angulamento, pela angulação do braço aqui, a perna de trás deveria estar na frente, talvez com um movimento circular para poder lançar bem o peso aqui. Esse ataque aqui não teria muita situação de peso, de potência, né? E o mais interessante de tudo é que, olha aqui, ó, ele teria tomado esse ataque aqui se ele não tivesse abaixado. Então foi ou uma cagada por conta da perda de equilíbrio por atacar com a perna de trás sem sustentação, ou foi o anjo da guarda dele que abaixou a cabeça dele aqui. E aí o Rogério responde, ó, com um segundo ataque que já meio que cola ali. Imediatamente o Tadala levanta e ele tem uma resposta muito de nervosismo mesmo, que é tentar empurrar
estendendo os dois braços, né? Não é uma técnica, não é nada, é um nervosismo e ele tenta empurrar o cara com os dois braços. O Rogério defende e tira o corpo para trás, olha, abre um espaçamento. Essa mãozinha aqui, ela não está aqui à toa, é para poder medir um pouco da distância. Corrige a postura, porque ele sabe que está bem longe. Ó, Tadala lança um ataque, passa por dentro da guarda do Rogério, ó, ele esquiva um pouco a cabeça, perigoso, responde rápido e volta. Ó. Ele ia atacar, viu que não ia acertar, Tadala baixou, interessante, e contra-golpeou, ó. Você vê que ele dessa vez, ó, fez um ataque bonitinho, jogou lá em cima, tal. Tá com a guarda aberta aqui? Tá, mas isso é bem comum. E o Rogério esquivou e contra-golpeou. E aqui a gente tem uma sequência de ataques tão rápida que mesmo pausando rapidinho, você vê que não teve muito como perceber, né? Mas você vê ali, ó, que ele já acertou o primeiro ataque. E aqui ele poderia até ter acertado o segundo, mas ele usou uma marcação e reduziu o espaço, lançou de novo, ó. Mais um, lançou um upper. E aí ele começa a bater sem dó. E o Tadala só fecha a guarda e fica ali no canto do corner apanhando. E a gente vê o Rogério golpeando e ele consegue sair contra-golpeando para afastar. E você vê que o Rogério não reda pé, o Minotauro não reda pé, ó, ele fica ali porque não tem força de impacto. E ele contrabalanceia, joga o peso de novo. E aí o Tadala fecha a guarda ali, ó, e vai tomando porrada. E aí a gente vê que a falta de uma base faz, ó, porque cada pancada que ele toma, ele perde o equilíbrio. Mas mesmo assim, ele conseguiu ver que ele tá bem nervoso, conseguiu ficar em pé ali, ó, e tá preso ali no corner. Se fosse um cara que tivesse um pouquinho mais de experiência, ele talvez não ficasse preso aqui. Ele usaria o trabalho de pernas para circular o corpo e sair. Mas não, ele ficou preso ali no corner, porque a visão dele tá assim, ó, agora, não está ampla. E o Rogério atacando, ó, e acertou um upper ali, ó, pesado, e ele agarrou, tentou fazer um clinchzinho. O Rogério tentou soltar ele, ó, e ele tá ali agarrando, tá falando, pelo amor de Deus, fica comigo e dança tango, porque senão eu vou encontrar Padinha Inciso. Aí deu uma dançadinha de tango ali, rodou ali e saiu. O juiz foi lá, ó, sem pederastia, sem broderagem, larga ele e vamos começar. Aí beleza, ó, o Rogério já vai, cortando a movimentação. E o Tadala bate de cima para baixo de qualquer jeito, sem técnica ali. Mas recuou o corpo rápido, que é um sinal interessante, né? Foi legal ele ter feito isso, poderia ter tomado um contragolpe ali. E ele lança um upper soltando o corpo por baixo, né? Com a perna cruzada e dando ali a cabeça ali, ó, totalmente despreparada para a defesa, porque ele acaba tomando um ataquezinho ali. Deu o juiz dar uma separada. Aí recomeça. Cara, o Tadala ele parece um Neandertal, né, cara? A fronte dele é grande, isso aqui dele é estranho. O maluco parece um Neandertal, cara. Não no sentido ruim, não. O cara é bruto, o cara parece um bloco de pedra. Pô. A Rogério deu uma tocadinha ali de marcação. Ó, continua marcando, ele viu que a guarda estava aberta. Entrou um ataque, olha que interessante, cara. Não é que ele esquiva e pendula e lança um upper, cara, muito bom, né, para uma primeira luta, né, interessante. E aí o segundo ataque sai todo de qualquer jeito, todo neandertal lesado, e o Rogério meio que tomou, ó, mas não chegou a fazer muita diferença. E aí tomou mais uma também, que também não fez muita diferença pela falta de técnica. E vale lembrar o seguinte, cara, o Tadala é um cara que tem 30 e poucos anos, né? Enquanto que o Rogério tem 47 ou 50, não sei. Mas você vendo isso aqui, você entende que, embora o Tadala tenha mais juventude, fibra muscular mais forte e tal, se ele não tem técnica, o soco dele não vai ter força. E isso faz muita diferença. Ó, ele vai para dentro, jogou 2 ataques. Aqui o Rogério tomou e sentiu. Ó. Vê, ó, entrou 3 mãos no Rogério aqui, quem diria. E aí agora chegou a hora dele começar a lançar mais forte. Ó, esquivou, prendeu. Você vê que a porrada do Tadala é forte. Ó, ele chegou a dar uma tonteada. E eu não tô falando merda aqui não, galera. Eu vi os stories do Minotauro e ele falou que essa mão aqui pesou.
Essa mão pesou para ele, foi uma porrada forte. Fechou a guarda, você vê que ele tá até um pouco tonto ali, ó. E o Tadala vai pra cima, tentou dar as moquinhas do Chaves ali, né? Umas porradinhas ali. Cara, o foda do Tadala é não ter técnica, cara. O cara tem a percepção, o cara tem reflexo, o cara é bom. Ó. E aí começou a tomar umas porradas mais sinistras. O Tadala coloca a cabeça de jaca dele ali pra proteger, ó. Capaz do Rogério quebrar o pulso, bater na cabeça dele. Tentou pendular, jogou um upper que acertou, mas foi fraco. Também se tivesse sido forte, talvez pudesse ter pego um pouco da genitália ali, poderia ter dado um problema. E abre um espaçamento que já está começando a sentir. Aí ele lança o soco daquele jeito, de qualquer maneira, com o pé nem fixo, o quadril parece que não circula. Então assim, cara, é foda. Porque o que acontece? O que vai fazer você que está treinando boxe ou qualquer outra arte marcial ter um bom desenvolvimento de movimentação? A repetição. E a repetição, repetição, repetição e somando isso ao tempo de treino. Quando você começa a treinar por muito tempo, seu corpo começa a ter uma memória muscular. Você começa a acostumar com a movimentação, você começa a maximizar e aproveitar melhor a força que você consegue tirar dos seus movimentos. Então, é isso que faz com que um lutador como o Minotauro tenha muito mais força, por exemplo, de porrada do que o Tadala, ou torna o Popó um gênio do boxe. Porque esse cara praticou tanto que o músculo dele já está acostumado, ele já tem conexões nervosas e neurônios que foram criados para que aquela movimentação aconteça da melhor forma possível, na melhor velocidade. E isso que é a memória muscular e faz toda a diferença. Como o Tadala treinou pouco tempo, ele não tem essas novas conexões na sinapse nervosa dele, então ele não vai fazer essa movimentação porque o corpo dele não está acostumado a se movimentar dessa forma. Você vê, ó? Os ataques saem de qualquer maneira, a guarda não existe no nervosismo dele, então ele está com a cabeça totalmente desprotegida aqui. E ele ataca de qualquer maneira e você vê que ele perde o equilíbrio porque ele não tem um trabalho de perna, de base. Ó, esquiva. A esquiva dele é engraçada porque ele joga a cabeça lá para baixo e ele, ao invés dele completar o movimento, em alguns momentos ele joga, fica e empurra e vai que nem um rinoceronte para cima do cara. E aí o juiz mandou afastar. Você vê que ele está sentindo já, ó, tá tonto, já tá sem gás, ó. Tomou uma série de porradas ali. E tá tonto, cara. Tá tonto, mas continuou. E isso é que é legal de destacar nesse cara, cara. Ele seria o tipo de cara que talvez, sei lá, você tá com 38, ia ter que dar uns 5, 6 tiros pra esse cara parar, porque a força de vontade dele é sinistra. O cara vai tomando porrada e vai indo, e vai indo, vai indo até o corpo dele desligar. Ó, acertou um bom upper ali e o Rogério esquivou o restante. Mas aí você lança o braço de qualquer maneira, sem manter a outra mão protegendo, sem fazer um angulamento do ombro. E aí o que acontece? Você leva uma porrada dessa e depois toma mais uma porque não tem defesa e toma mais uma. Aqui foram 3 socos que entraram limpos na cara dele. E aí você vê que ele está começando a tontear e entrou mais um agora. E mais um agora, que você vê que o Rogério, cara, ele não tá nem jogando tanto peso, cara. Pela postura que ele tá aqui, você consegue ver que esse ataque agora, por exemplo, foi forte, mas pô, não teve aquele potencial para destruir, cara, porque ele não circulou a cintura, ele tá simplesmente atacando a curta distância, fazendo movimentação a partir do ombro, jogando só o peso das costas e o ombro. Mas já é o suficiente para ele, ó. Entrou mais um agora. Fechou o golpe, o contra-ataque. E aí o Tadala já está muito tonto aqui, ó. Acertou agora no contra-golpe o Rogério. E aí vai pro clinch para tentar agarrar. O Rogério Malandro não vai deixar, porque esse clinch aqui poderia ter segurado para se recuperar um pouco da tontura. E aí o Rogério não deixou, esperto. Abriu o espaçamento. E tu vê que ele dá aquela cambaleada, parece um boneco do Mortal Kombat. Por quê? Porque ele tá muito tonto, meu irmão. Se eu não estiver errando a contagem, foram 7 socos na cara num espaço de 40 segundos. Tá tentando recuperar e ele entra pendulando, empurrando de qualquer maneira. O Rogério tá ali, ó. Pra ele é luta mesmo. Ó, tá tentando... chega a ser difícil pro Rogério aqui entrar por conta da movimentação ser muito aleatória, cara. É uma coisa muito aleatória, ele joga os braços de qualquer maneira, tal. Realmente é meio difícil de prever o que ele vai fazer, cara.
E aí ele lança esse cruzado que parece que você amarrou um taco de beisebol, jogou de qualquer maneira de um lado pro outro, né? E a cabeça totalmente aberta. E ele jogou, só que tu vê que ele jogou de um jeito tão aberto que passou a cabeça e foi lá para trás. E aí ele joga o braço lá para baixo e volta totalmente sem técnica, porque ele já tá sem gás, ele já tá tonto, já tá realmente mal aqui. O Rogério só fechou, deixou. Você vê que o Rogério não está cansado, que é uma coisa interessante. Tá tranquilo, tá fazendo uma boa administração. Aí a questão que eu falei, ó, guarda baixa. E aí termina o primeiro round. Olha o estado que tá o Tadala, meu irmão. O cara tá aqui desesperado. Parece que tá morrendo já, cara. Ó. E é um cara que, pô, é natural, né, cara? Ele não é um lutador profissional. O gás dele não é focado para esse tipo de atividade. O boxe é uma atividade que exige muito do aeróbico, muito do cardiovascular, da respiração. Então, dependendo de como você treina essa questão, você pode ser um cara com um corpo muito bem, você pode fazer muita musculação, mas se você não tiver esse cardio, você não vai ter muito gás. Começa o segundo round, toquinho de respeito. O Minotauro agora, ó, administrando mais a distância, respirando, sem precisar ir com pressa. Sabe que o Tadala já tá mal ali, tá tranquilo. Aí você vê que o Tadala já anda no ringue, já não tem mais aquela postura, as pernas não estão arqueadas. Qualquer pancada que ele tomasse aqui, ele ia ter muito mais impacto, porque ele não ia conseguir distribuir o peso da porrada para as pernas, para poder jogar fora do corpo. A guarda baixa. E aí ele finge que faz uma finta e volta. É interessante como ele faz o uso da finta, né? E aí dá um soquinho duplo jogado de lado. Dessa vez ele fez o posicionamento certo da perna, rotacionou as costas, só que esqueceu o angulamento do ombro. Então ele não fez o angulamento do ombro que faz com que você consiga direcionar sua força de forma correta. Ó, lança o ataque. Assim, ó, da forma como ele está fazendo, se ele tivesse com o ombro um pouco mais acima no ataque, o próprio ombro ia proteger o queixo. Mas ainda assim você vê que é mais difícil nessa posição contra-atacar para acertar ele, para entrar, né, do que nas posições que ele estava fazendo com a perna trocada, onde ele deixava o rosto totalmente exposto. E aí ele tomou 2 ataques. E aí ele tentou entrar de um jeito estranho, sem técnica. Tá batendo por baixo, mas não vai tirar nenhum impacto daquilo ali. E aí o juiz, ó, manda afastar. E aí o alienígena tá aqui coletando dados aqui para levar para a galáxia dele. O juiz dá uma separadinha. E tá aí o irmão dele aí, ó. Aí sim, ó, só olhando. Rodrigo Minotauro. Vai recomeçar. Estamos indo para a reta final. Marcação, jab de marcação, espaço, recua, vai entrando. Ó, fecha a guarda, não tá menosprezando, sabe que a mão dele é pesada. E aí lança primeiro, Tadala entra, agarra e vai pro chão. Esse é o primeiro upper, é o primeiro knockdown. Vamos dar uma olhada nisso aqui de novo. Sem pausar, ó. Tomou ele a primeira, já tá tonta, caiu. Esse foi o ataque, ó. Pum. Esse segundo aqui só ajudou a derrubar, ó. Pum. Caiu. E aí, primeiro knockdown. E o cara levantou, meu irmão. Tá pensando o quê? Valente pra caramba. Tá ali, pô, passando mal pra caramba, tá de pé, cara. Isso que é legal nesse cara. Eu, sinceramente, Tadala, eu te admiro, cara, de verdade. Primeiro pela coragem de estar aqui, não é qualquer um. E pela garra, força de vontade, que incrível, cara. O cara levantou. E aí, ó, tu vê como é que tá cansado. E tonto ainda, né? E as pernas sem nenhum tipo de... não tá flexionadas em nada. Em nada, tá corpo todo reto. Qualquer porrada que ele tiver aqui, você vai sentir 100% do impacto para trás. E o Rogério não, base, tudo bonitinho. E aí lançou mais um, acertou mais um.
vai encurtar, quer finalizar. E ele entra totalmente desprotegido, sem guarda, sem nada. Tomou mais algumas porradas ali, ó. E tá indo pra cima, cara. Tá indo pra cima. Só que aí tu vê que o problema é ele ter esquecido a técnica. Tu vê que ele esquece. O cara fica tão nervoso e não tem memória muscular pra somar, de fazer movimentação, que ele só quer tentar bater qualquer coisa. E aí ele vai de qualquer jeito e aí, contra o computador profissional, isso aqui não resulta em nada, né? Olha lá. Chega a ser feio, ó. E aí, o Rogério empurrou ele, tu vê que ele parou e voltou. Cara, muito, muito, muito legal a garra desse cara aqui. Ó, esqueceu completamente de levantar o braço, de fazer qualquer guarda, tá com a cabeça totalmente protegida. E aí o Rogério acertou mais um agora. E acertou mais um e finalizou. E aí, cara, não teve jeito não, ó. Deu aquela reiniciada no Windows. E tá aí agora mesmo. O cara caiu mesmo, realmente tá lá o corpo estendido no chão. E para finalizar essa cena maravilhosa ali do cara caído no chão com o olhinho virado ali, ó, do nocaute. E é isso aí, galera. Essa foi a análise técnica. O que dá para extrair aqui, cara? Primeiro, e é muito interessante isso, cara. Quando o Popó lutou com o Bambam fez aquela palhaçada de quando viu que a coisa tava feia, ficou lá no corner lá caído, lá com aquela cara de bunda e tal, depois saiu. Só que é interessante o seguinte, o Bambam teve mais tempo de treino. E na minha análise técnica eu destaquei que o Bambam, por incrível que pareça, conseguiu assimilar muita coisa do boxe, sim. Mesmo sendo 36 segundos, eu consegui ver um desenvolvimento interessante de movimentação, de guarda, de várias coisas, tá? A guarda dele não era muito boa, mas todo o restante, até a forma de atacar, o arqueamento das pernas, cara, foi muito legal. Só que foi aquela palhaçada. Já o Tadala, eu não consegui perceber muita técnica mesmo nele. Eu acho que ele não conseguiu assimilar muita coisa. Primeiro porque o convite da luta e a luta, o intervalo foi menos de 2 meses. O cara treinou muito pouco, é o suficiente para ele aprender um pouco do fundamento, mas eu não diria que seria tempo suficiente para ele começar a ter algum desenvolvimento interessante, né? Memória muscular, por exemplo, ele não chegou a desenvolver quase nada, mas você vê que ele tem reflexos naturais dele que são muito interessantes. Ele consegue pendular bem, ele consegue contragolpear bem, ele é um cara extremamente resistente. Ele tomou, cara, se somar tudo, ele tomou cerca de uns 20 socos na cara, né? E só aí nos 2 últimos ali que ele de fato caiu e não levantou mais. Todos os momentos que ele tomava porrada, ele recuava e voltava. É um cara que ia pra cima, é um cara valente pra caramba. Eu não tô falando só de estar lutando, eu tô falando de comportamento psicológico mesmo, de tomar porrada e não cair, continuar e não recuar, ir pra cima. Então assim, esse cara aqui, eu espero demais, demais mesmo, ver o Tadala lutando de novo no Fight Music Show no que vem, mas que ele lute contra um cara que não tem experiência, um cara pesadão também, que vai ser mais lento, apesar de que o Tadala não é lento, pelo que eu vi aqui, mas de todo modo, eu gostei demais de ver o Tadala lutar, e como eu disse lá no começo do vídeo, no meu ponto de vista, o maior vencedor dessa noite é o Tadala. O Tadala vence no sentido de que ele tem o merecimento de, só pelo fato de, sem técnica nenhuma, ter subido naquele ringue, a primeira vez na vida dele, com tanta gente dentro de um estádio inteiro, olhando para ele, gritando o nome do oponente, sabendo que isso está sendo transmitido para todo mundo pela internet, vai passar na TV aberta, que o Brasil inteiro vai comentar. O cara ter coragem de botar o pé lá, sabendo que vai apanhar, porque ele sabia que ia apanhar, e ainda assim lutar, indo para cima até a última gota de fôlego, meu irmão, ele é o maior vencedor. Porque um cara que faz isso sem nunca ter tido nenhuma experiência, no meu ponto de vista, venceu a noite, tá certo? Se você curtiu essa análise, deixa aí nos comentários. Se você viu alguma coisa que eu não vi, ou você discorda de alguma avaliação minha, deixa nos comentários e vamos trocar ideia. Eu respondo todos os comentários dentro do possível. No mais, muito obrigado pela sua presença aqui comigo assistindo esse vídeo, cara. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos lá, galera, esse é o rap da tela de encerramento. Compartilha o canal. Se inscreve no canal. Deixa um like na moral. Toca o sininho animal.
Chega junto, pessoal. Compartilha esse canal.